Jesus, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, é aquele que começa e termina a boa obra. Então venha, Senhor, nesta noite nos abençoar. Venha, Senhor, nesta noite dar a bênção para cada um daqueles que te ouvem, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu creio, Pai, que nesta noite milagres vão acontecer. Eu creio, Pai, que nesta noite, Pai, algo especial o Senhor vai trazer para a nossa vida e para a nossa família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Antes de começar a palavra, a mensagem, eu queria que se levantasse as suas mãos aos céus e fizesse já uma oração pela sua família, no nome do Senhor Jesus. Pai, aonde estiver alguém da nossa família, filhos, filhas, marido, esposa, primos, primas, cunhado, cunhada, qualquer ente querido, Pai, meu Deus, essa oração, meu Pai, vai alcançar, porque o Senhor vai enviar anjos na vida deles. São aqueles que estão numa penitenciária, meu Pai, no hospital. São aqueles que estão, Pai, passando necessidade. São aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, com problemas conjugais ou extraconjugais. Senhor, visita no nome do Senhor Jesus. Visita, Pai, a nossa família em nome do Senhor Jesus. Fala, eu creio que nesta hora, anjos do Senhor alcançou a minha família. Diga graças a Deus. Amém? Pode se sentar com alegria no coração. Mais um culto maravilhoso. Tivemos o culto aí da manhã abençoado. E com certeza Deus vai falar o nosso coração. Porque você não veio ouvir carne nem sangue. A palavra de Deus que nós temos que ouvir o quê? É o Espírito Santo. E Ele vai falar ao seu coração. Em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Abre lá a sua Bíblia. Atos 14. Para a glória de Deus. Atos 14. Facinho de achar, né? Atos é o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem quem? Atos dos Apóstolos. 14. Amém, meus irmãos? Olha o que diz aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do 19 em diante. 19 em diante. 14 e 19. Diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava o quê? Morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Já está bom para nós no começo a introdução da palavra. Aqui diz que Paulo, ele foi apedrejado. Ele não foi apedrejado por pessoas estranhas, foi apedrejado por judeus que vieram até ali e convenceram as pessoas de apedrejá-lo. Eu quero que hoje você abra o seu entendimento para uma questão. O que a gente está fazendo com a nossa fé? Porque aqui Paulo foi apedrejado. O que nós estamos fazendo com a nossa fé na hora que nós somos apedrejados? Na hora que vem um problema para a nossa família, para a nossa casa. O que nós estamos fazendo quando nós passamos por uma situação, que é o que muitas pessoas estão passando nessa crise agora, essa crise de pandemia, essa crise que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que os crentes estão fazendo? Que por algum problema que veio, às vezes nós não estamos demonstrando aquilo que deveríamos demonstrar. Aí vamos reclamar. Temos uma mania feia de murmurar, de reclamar, de colocar empecilhos, de falar até mal de alguém. Muitas vezes, quando passamos o problema, ao invés de nós fazer o que tem que ser feito. Paulo foi apedrejado. Em um certo momento, ele fingiu de morto ali. Ele fingiu de morto. E quando chegou os discípulos pegaram
Tiraram ele dali, levou ele para dentro da cidade novamente. E aqui que eu quero que você observe é uma coisa para mim e para você observar. Ele, no outro dia, ele ficou moado dentro de casa. Não. No outro dia, ele falou, não vou nem mais falar de Jesus para ninguém. No outro dia, ele já foi fazer o que ele deveria fazer. Ele não ficou paralisado naquele mal que veio sobre ele. Eu não sei se você algum dia levou pedrada. Alguém que já levou uma pedrada algum dia? Eu já. Aquela brincadeira de criança que não se deve fazer, não vou nem falar, senão alguém está ouvindo aí vai fazer também. Aí eu brincando lá com os moleques lá, quem já empinou pipa sabe o que eu estou falando, o tal de réuzinho, né? Aí eu, réuzinho para cá, réuzinho para lá, a pedra veio bem na minha cabeça. Meu irmão, que dor que deu. Agora imagina Paulo, naquela época o apedrejamento era uma cidade inteira apedrejando até o cara morrer. Você acha que ele não ficou com dor no corpo? Você acha que ele não teve sangramento em alguma parte do corpo? Você acha que ele não ficou machucado, dolorido? Sim, muito. Mas no outro dia, ele não se entregou para aquilo, ele já foi fazer o que ele deveria fazer. Ele não se entregou para o problema. E muitos de nós estamos passando situação difícil, sim. Algum problema, sim. E às vezes nós estamos se entregando a esse problema. Estamos nos entregando a esse mal. Estamos nos entregando à situação que estamos vivendo. Aí vamos pôr a culpa, né, na pandemia, vamos pôr a culpa no coronavírus, vamos pôr a culpa no presidente da república, no prefeito, no governador. Paulo podia pôr a culpa em todo mundo. Mas no outro dia ele já foi fazer o que tinha que fazer. Ele se levantou. Ele foi bem claro, fala bem claro. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na onde, irmão? Na cidade, na mesma hora ele já entrou na cidade novamente. E o que mais? E no dia seguinte, saiu com Barnabé para onde? Para Derbe. É na hora que vem um problema na minha vida e na sua vida, que eu demonstro para quem está do meu lado quem eu sou. Eu sou de Deus, você é de Deus. Mas será que você está demonstrando que você é realmente? Segura aqui que nós vamos terminar a mensagem aqui daqui a pouco. Dá um pulo lá no livro de Neemias, capítulo 1. Olha, um outro homem de Deus que passou por uma situação difícil. Neemias, capítulo 1. Amém, meus irmãos? O que você está fazendo na hora que você está passando a sua batalha? É aí que você mostra a fé realmente que você tem. Neemias, capítulo 1. Se você achar Jó, fica fácil. Jó está antes de quem? Tem Neemias, Esther e o quê? Depois de Jó tem quem? Facinho. Então você vai vindo um pouquinho aí para trás. Neemias, Esther, Jó, Salmos, bem um do lado do outro. Neemias, capítulo 1. Eu vou no versículo direto, porque o tempo é curto, mas Deus vai abençoar. Olha o que diz, versículo 4. Neemias 1, versículo 4. E sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e o que ele fez? E lamei. Por quanto tempo? Neemias era um homem de Deus. Vocês são pessoas de Deus. Eu sou alguém de Deus. Somos. Paulo também era. Paulo foi apedrejado. E Neemias, ele não foi apedrejado. Ele só teve a notícia. Ele só ouviu do que estava acontecendo com a família dele. É claro, pastor. Estou resumindo aqui, mas você depois lê em casa. Pastor, tocaram fogo na cidade. Prenderam as pessoas. Saquearam tudo, acabaram com a cidade, destruíram os muros da cidade, acabaram com tudo, pastor. Não é para ficar triste. Ué, não é para ficar triste sendo apedrejado? Não é para ficar triste quando nós passamos um problema no casamento? Não é para ficar triste quando a gente sabe que alguém da nossa família está passando uma necessidade? Às vezes fica. Mas a sua atitude tem que ser diferente. A minha atitude. Que nós falamos para aí afora que nós temos um Deus o quê? Sobrenatural. É a verdade ou não é? Falamos que temos um Deus dos impossíveis. Paulo era de Deus. Neemias era de Deus. O que Neemias fez quando soube da notícia, quando o problema veio? É o que muitos estão fazendo hoje em dia. Tem irmão que nem na igreja está vindo. E olha que está passando luta.
Ah, pastor, mas a pandemia. Meu irmão, pare de dar desculpa. Paulo acabou de ser apedrejado, entrou na cidade novamente. E Neemias? Ele fez o que muitos estão fazendo, mesmo sendo de Deus. Lamentando e chorando. E não ficou lamentando e chorando só quando soube a notícia. Lê aí para você ver que é verdade. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e o quê? E chorei, e lamentei. Quanto tempo? E estive jejuando e orando perante o Deus o quê? Ah, pastor, mas ele orou e jejuou. Certo, meu irmão, nós não vamos entrar nessa mensagem de Neemias, mas eu quero que você entenda o momento da situação, a hora da situação, o que você está fazendo na hora. Na minha casa hoje eu só tenho o Lucas e a Viviane. Na hora que eu tenho uma má notícia, qual é a atitude que eu tomo? É nessa hora que eu vou demonstrar a fé que eu estou no meu coração, que eu estou depositando em Deus. Ele teve a notícia, lamentou e chorou. Não vamos ler porque fica cumprida a mensagem aqui, mas ele chegou diante do chefe dele, do rei, com cara de triste. Isso porque foi alguns dias. E o rei ainda falou, você nunca apareceu diante de mim desse jeito. Nunca. Por quê, meu irmão? Porque ele era um homem de Deus. Você não fala de fé? A gente não fala de fé por aí? Ah, mas eu estou passando uma batalha muito grande, pastor. Sim, meu irmão, mas o que você está mostrando diante dessas pessoas, diante da batalha que você está passando, a fé que você tem. Estava conversando com o irmão Lincoln, ele até pregou esses dias esse assunto que ele teve a oportunidade de pregar. Ele falou dos 4 homens que foram levar aquele doente, aquele paralítico diante de Jesus. E eles tentaram por um lado, tentaram pelo outro, não conseguiram, foram por cima do telhado, conseguiram, e Jesus mesmo falou, por causa da fé de vocês, esse homem foi curado. Então muitas vezes nós estamos na nossa casa, no trabalho, dentro da igreja, que às vezes eu vejo até alguns irmãos dentro da igreja, uma conversa, eu fico assim, meu Deus, parece que nem aprendeu nada com Jesus. Ah, pastor, mas a minha batalha... Eu queria que você olhasse para mim agora. Olha para mim, paletó, gravata, cabelinho penteado. Né? Você acha que eu tenho um problema? Não, pastor, o senhor está com uma aparência boa. Se não fosse esse cabelinho branco, o senhor... Não, meu irmão, às vezes você não sabe o que eu estou passando. Se eu olho aqui para o Lincoln, ali naquela postura dele ali, para a irmã Cristina, para a obreira Ana, não está passando batalha nenhuma. Aparentemente não. Mas eu não preciso, meu irmão, ficar aqui com lamentação. Se eu creio em um Deus Todo-Poderoso, ainda que eu estou passando a pior situação da minha vida, como Neemias estava passando, como Paulo estava passando, é nessa hora que eu demonstro a confiança que eu tenho em Deus. E nós, crentes, estamos passando por uma época que é a melhor época. Hoje, pastor, pandemia é a melhor época? Gente passando fome, gente morrendo à torta e à direito, como diz o ditado, gente passando necessidade, desemprego, empresa fechando, sim, é a melhor época de eu e você demonstrar a fé que nós temos. Não vou falar que eu concordo, que eu discordo. Esses dias o presidente da República recebeu um monte de líder evangélico, até o missionário R. Soares. E eu gostei que um deles falou, nós não estamos aqui por causa do fulano aqui, do presidente, nós estamos por causa do Brasil. Eles demonstraram aqui naquele momento que a fé de Neemias, momentânea, ou a fé de Paulo? A fé de Paulo. Oraram pelo Brasil, nós não aceitamos, o Brasil vai dar a volta por cima. É isso que eu quero que você põe no seu coração hoje, Deus está mostrando para nós. Ah, pastor, mas a notícia que eu vou ser mandado embora, a notícia que eu vou ser despejado, a notícia que eu estou com uma enfermidade, a notícia é que Deus pode mudar essa história. Então, Neemias, o que aconteceu? Mesmo sendo um homem de Deus, ele se entregou à notícia ruim, ao problema momentâneo, ao problema que ele estava passando. Sabemos, quem conhece a palavra, sabemos que ele teve uma batalha, teve uma luta, foi difícil levantar os muros de Jerusalém, ali da cidade, da família dele, restituir tudo aquilo, eu sei, mas eu estou dizendo um momento. Ele trouxe diante do rei dele uma tristeza, ele trouxe diante do rei dele uma fraqueza espiritual naquele momento. Olha o que Deus está falando com você hoje. Ou esposa que o marido não vem para a igreja, o marido que a esposa não vem para a igreja, o jovem que os pais não vêm para a igreja, o irmão que trabalha numa empresa que as pessoas não vêm para a igreja, o que você está demonstrando lá?
O que você está demonstrando, né, nesse momento? Você está demonstrando uma fé sobrenatural ou uma fé como do mundo aí fora? Que todo mundo fala, eu tenho fé. O católico fala que tem fé, o macumbeiro fala que tem fé, o kardecista fala que tem fé, até o ateu fala que tem fé. Nunca ouvi falar disso, mas eles falam. Até o ateu fala que tem fé. Oxe, eu já ouvi ateu falar que tem fé. Oxe, se é ateu, tem fé no quê? Misericórdia. Até eles falam que tem fé. Você também fala que tem fé. Mas não é só falar. Demonstre a sua fé. Mostra que realmente, diante do que você pode estar passando agora. Entenderam, obreiros? Os obreiros principalmente. Mostra que realmente, por mais que alguma coisa está acontecendo, você acredita que aquela palavra que Deus falou ao seu coração, ela vai acontecer na sua vida. Paulo, na mesma hora, já entrou na cidade. Para pensar. No outro dia, ele ficou de cama. Não. No outro dia, ele já foi fazer o que tinha que fazer. Ele foi para a batalha. E Neemias lamentou e chorou durante muitos dias. E diante do rei, e não foi só do rei, porque ele era um copeiro. Ele era uma pessoa que na hora que ia servir o rei, todo mundo estava olhando para quem? O rei. E se todo mundo... Vem cá, Lincoln, sobe aqui. Me serve um copo d'água. Todo mundo está olhando para quem? Agora aqui. Para mim. E ele vai vir. Todo mundo vai olhar para quem também? Para ele. Então a postura dele vai mostrar quem ele é. E o rei viu. Todo mundo viu que ele... Obrigado. Não sou rei, mas a água é boa. E o que acontece? Ele demonstrou uma fraqueza momentânea espiritual. Será que você não está demonstrando isso? Ah, pastor, então quando eu chegar perto de alguém, eu vou, fazer que eu sou forte. Não, não é para fazer que você é forte. Você é forte. Diga ao fraco, eu sou o quê? Sou forte. Ah, mas a batalha que eu estou passando, pastor, não está fácil não. Eu sei que não é fácil. Batalhas não é fácil. Mas eu tenho que crer que Deus é comigo. Eu já cheguei aí para o hospital com dores, dando grito de dor, que eu tive problema de cólica renal. Mas eu estava ali, mas acreditando que Deus podia fazer algo. É o que Deus está falando com você hoje, meu irmão. É aquela pessoa que quando abre o armário, miséria, desgraça, está amarrado, Satanás da miséria, demônio. Hoje você está chamando um monte de demônio para a tua casa? Jesus, glória a Deus. Glória a Deus com o armário vazio. Glória a Deus, Senhor, que está vazio, eu vou ter a oportunidade de colocar coisas melhores neste lugar, em nome de Jesus. Eu vou aproveitar e fazer uma limpeza geral neste lugar, e eu sei que Deus vai suprir a minha necessidade. Quem está do seu lado vai ouvir você, como Paulo, não como Neemias. Olha o outro exemplo para a gente orar. Gênesis 14. Olha o que este fez. Esse aqui também foi diferente. Aleluia. Amém? Deus é bom. Irmão, como que você está? Uma pandemia, né, irmão? O negócio está feio, estou desempregado. Estou vendendo almoço, nem estou vendendo mais o almoço, que nem almoço eu tenho, irmão. Mas Deus é comigo. Irmão, assim, nem Deus nem eu vou estar com você. Meu amigo, a batalha está grande, a luta está grande, mas o meu Deus diz que vai suprir as minhas necessidades e você vai ver a glória de Deus. Você vai ver. Quando teve o problema lá com Lázaro, qual foi o puxão de orelha que Marta e Maria levaram? E Jesus mandou o recado pelo servo, eu vou lá. E ele demorou para ir. Quando chegou diante de Marta e Maria, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se não fosse a pandemia, se não fosse o desemprego, minha vida estava diferente. Jesus falou assim, se você crer, eu não falei para você? Se você crer, ainda que estivesse morto, o quê? Viveria. Era para ela estar alimentada com essa fé. Jesus não veio? Não. Ele vai vir? Falou que vai vir? Falou. Então Jesus vai vir, vai resolver o problema. Eu vou esperar, quando ele chegar, eu já vou levar ele até Lázaro. Será que nós estamos tendo essa fé? Ou estamos sendo que nem Maria e Marta? Estamos sendo que nem Neemias, lamentando e chorando. Mas Abraão, não. Olha Abraão aí, capítulo 14 de Gênesis. Gênesis 14, versículo também, para resumir, 14. Ouvindo, pois,
Quem? Que o seu irmão estava preso. Boa notícia ou má notícia? Neemias teve uma boa notícia ou uma má notícia? Má notícia. Qual foi a reação de Neemias? Lamentou e chorou. Qual foi a reação de Abrão? Vamos ver aqui. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso. Fez o quê? Armou. Quem? Nascido aonde? 300 e quanto? E 18. E os perseguiu. Qual foi a reação de Abraão, obreiros? Na mesma hora, na frente de quem? Está escrito aqui, ó. Dos criados, dos nascidos da casa. Quem estava perto. Na mesma hora, ô Abraão, sim. Ló foi preso, família presa, os animais presos, as casas destruídas e foram levados. Opa, peraí. Ló foi preso? Pessoal, nós não vamos deixar o nosso irmão preso. Nós não vamos deixar isso acontecer. Vamos para cima deles. Vamos buscar eles de volta. Vamos que vamos. Abraão fez isso. Paulo fez isso. Se levantou, entrou na cidade e no outro dia continua a mesma obra que ele tinha que fazer. E você está fazendo o quê? O que é que eles estão vendo quando você está falando de algum problema? Ou ouvindo de algum problema? Meu irmão, nós estamos na melhor hora de mostrar fé para esse povo lá fora. Para a sua família. Nós estamos na melhor hora de mostrar Deus operando no nosso meio. Em nome de quem? De Jesus. Aí o que aconteceu? Abraão pegou os 318 e foi para cima. Fala para esse irmão, mesmo que ele não vai ouvir você, que você está mascarado aí. Fala, vai para cima também. Olha os irmãos falando aqui. Diga aleluia. Que aleluia feio é esse? Mas o que Deus está falando com você é coisa séria, meu irmão. Seja como Paulo, seja como Abrão, não seja como aquele parte momentânea de Neemias. Aí vem aquele crente, né, que é todo religioso. Ai, pastor, mas o Neemias fez o que era certo. Ele orou e jejuou. Meu irmão, antes de orar e jejuar, ele já estava chorando e lamentando. O que é que você está fazendo? Você é daqueles que pega o telefone. Ó, meu telefone, meu é moderno. Ô, comadre, ô, compadre. Ai. Não. Abraão, na frente daqueles que estavam dentro da casa dele. Não vou aceitar a situação. Vamos lá. Deus vai ser conosco. Diga, Deus é conosco. Paulo, na mesma hora, todo apedrejado. Imagina a cena. Sangrando, doído, sujo de poeira, que ele ficou lá largado lá de fora da cidade. Ele se levantou, entrou na cidade e no outro dia foi fazer o que tinha que ser feito. Tem gente, irmão, que está parecendo um tatu. Começou a pandemia, está lá ensocado dentro de casa até hoje. Já viu tatu? Alguém já caçou tatu aqui? Agora não pode, você vai preso. Mas numa época atrás, o pessoal caçava tatu, né? Meu pai caçava tatu. Meu irmão, você tirar o tatu de dentro do buraco não é fácil. E o que tem crente tatu por aí, a mensagem está indo para o Facebook. O que tem de crente tatu por aí, irmão, que você só vai ver ele no dia do arrebatamento da igreja. Que agora, na época da pandemia, nem sinal. Eu mando mensagem no Facebook, né, filha? No Instagram, no WhatsApp. Nem a mãozinha assim lá do Facebook, do negócio, eles mandam. Meu irmão, Abraão não. Paulo não. Eles foram para cima. E diz aqui no versículo 16. E tornou a trazer o quê? Toda a fazenda. E tornou a trazer também quem? Aló. Seu irmão. E a sua fazenda. E também quem? E o povo, meu irmão, Abraão reagiu e trouxe tudo de volta. Se você não reagir, crente, faz a mãozinha do crente que está nervoso. Não, nervoso não, irmão, está cheio de fé. Se você não reagir, você não vai conseguir nada. Reaja. Tem crente que nem reagiu com a mão aqui, imagina em casa. Se pudesse virar a câmera aqui, irmão, você vê um monte que não reagiu. Fala assim, se você não reagir, você vai continuar do mesmo jeito. E para de pôr culpa nos outros. Para.
É porque o patrão mandou embora. Não, não importa. Pega aquela palavra, a porta que Deus abre e a porta que Deus fecha. Se ele fechou essa, tem outra melhor para mim. É nessa hora que você mostra a sua fé, irmãozinho e irmãzinha. Ele tornou tudo de volta. Volta para onde nós começamos para a gente orar. Quero ver amanhã. Onde nós começamos? Atos 14. É, pastor, que eu sou igual Neemias. Se eu não fizer um jejum de 40 dias, meu pai. Na época de guerra, meu irmão, não dá tempo nem de nada. Vai para a guerra. Vai. Em nome de Jesus. Tem gente que o sofá, meu Deus do céu, está afundando. Viu? Até buzinaram. Isso é a confirmação. Olha o que diz aí para a gente orar. 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade. O que é que Paulo fez? No outro dia, ele começou a fazer o que ele tinha que fazer. E anunciando o evangelho naquela cidade. E feito muitos o quê? Voltaram para onde? E para onde? E Antioquia. Confirmando o que, igreja? E exortando-os a permanecer no quê? Meu irmão, ele acabou de ser apedrejado. Ele acabou de ser ameaçado de morte. Ele estava com o corpo dolorido. Ele continuou na missão. Ele continuou crendo naquela missão que Deus deu para ele. Porque a palavra que Deus te dá ela é irrevogável. Ela vai se cumprir na sua vida. Agora, na sua casa, você está demonstrando o que para esse povo? Está exortando eles? Está mostrando a fé? Talvez não. É por isso que tem marido, tem esposa, tem filho que não quer vir para a igreja. Está assim. Está assim. É por isso que tem até obreiro que já não quer mais fazer a obra. Está assim. Por quê, meu irmão? Que na hora que é para você exortar, na hora que é para você chamar e falar da fé, você fala, vocês estão sabendo que tem igrejas por aí que estão fechando? Fechando. Aqui no nosso lado tem uma vizinha que teve que mudar de salão, de aluguel. Outro ministério. Do nosso ministério, outros ministérios. Mas a diferença vai estar, Lincoln, irmãos, a igreja fechou, que derrota. Não, meu irmão, Deus às vezes está preparando até um salão melhor, um lugar melhor, até mais barato para essa igreja. Mas a diferença vai estar naqueles que estão lá na frente. A diferença de uma casa com fé abençoada é na sua vida. O que é que seu marido está vendo em você? O que seu esposo, sua esposa está vendo em você? O que seus filhos estão vendo em você? A mesma atitude de Paulo ou a atitude de Neemias? Lamentando e chorando. Colocando a culpa, brigando, reclamando. Não. Abraão e Paulo reagiram. Confirmando o ânimo. Meu irmão, você não desanime ninguém não, irmão. Misericórdia. Desanime não. Você acha que eu estou feliz vendo a igreja com essas faixas amarelas, parecendo que está o CET dentro da igreja? Não. Ah, que derrota, irmão. Olha aí, não, está amarrado. Deus vai fazer a obra acontecer. E Deus vai mudar a história desse lugar. A história do povo desse lugar. Ânimo. O que foi que Deus falou para o próprio Josué? Josué capítulo 1, versículo 9, todo mundo conhece. Josué, tem bom ânimo. E não é pouco não, meu filho. Muito bom ânimo. E Josué foi o que foi, porque ele ouviu essa palavra. Neemias ouviu a palavra do problema, se entregou. Não se entregue hoje não. Faça como Abraão. Talvez a sua ferramenta é pouca. Ele pegou pessoas da família, 318, não pegou um exército poderosíssimo, os familiares. Não importa o que você tem nas mãos. Deus faz isso que você tem nas mãos ser grande, para a sua vitória também ser grande. Então fique de pé para orar comigo. Mas pastor, Neemias errou. Meu irmão, estou trazendo como exemplo. Neemias, ele orou, jejuou. Deus deu a direção para ele. Glória a Deus por isso. Mas cuidado, para você não desanimar ninguém que está do seu lado. Põe a mão no seu coração.
Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Verdade. Às vezes, muitas vezes, a notícia é ruim. É até péssima. Como foi a notícia que Neemias recebeu. Homem de Deus. Mas, meu Pai, eu quero me espelhar e eu quero que esse povo, meu Pai, siga esse exemplo para permanecer na fé de Abraão. Que na hora que ele teve a notícia ruim, ele juntou aquilo que ele tinha de melhor e foi para cima e trouxe tudo que ele precisava trazer de volta. Senhor, na minha vida, na vida desse povo, tem coisas que nós precisamos trazer de volta, Pai. É o emprego, é a harmonia no lar, no casamento, é a saúde do corpo. Pai, a verdade é que lutas estão acontecendo, batalhas estão sendo travadas no nosso meio, é desemprego, é empresas sendo fechadas, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está nesse lugar, Pai, para levantar a fé dessas pessoas. E eu creio, Pai, que ainda hoje, irmãos, Pai, vão sair daqui, meu Pai, transformado com a fé sobrenatural, em nome de Jesus. Oh, Senhor, é verdade, Pai. Oh, igreja, fala com Ele. A palavra do Senhor já veio ao teu coração. Então fala com o Senhor neste momento. Abre o teu coração. Oh, assim como fez Neemias, ele chorou, igreja. Não faça como ele. Não fique pelos cantos. Não fique murmurando. Oh, não faça como Neemias, que ficou se lamentando. Mas faça como Paulo. Faça como Abraão. Paulo se levantou mesmo depois de ferido, apedrejado, igreja, ele se levantou. E ele continuou a crer, ele continuou a pregar o evangelho, ele continuou a fazer discípulos. Então faça isso hoje, se levante assim como Paulo, assim como Abraão, que ouviu uma notícia, ele foi e armou, ele se armou, igreja, e foi para a batalha. Se arme hoje, levante suas mãos e busque esse Deus, levante suas mãos e adore esse Deus. Oh, fala, Senhor Jesus, eu quero me revestir dessa armadura hoje. Eu quero me revestir dessa armadura hoje. Eu quero estar forte. Oh, Pai, oh, Deus, oh, igreja, fala com Ele. Fala, Senhor, me fortalece. Oh, você que tem andado triste, muitas vezes tem recebido notícias más, muitas vezes você tem visto coisas más, e algumas vezes o seu coração se entristeceu, e algumas vezes você até abaixou sua cabeça. Mas hoje Deus falou com você: levanta a tua cabeça, servo, levanta a tua cabeça, serva, porque eu sou contigo. Se passarem pelas águas, se passarem pelos fogos, se passares pela pandemia, pela fome, pela peste, pela praga, eu sou contigo, eu sou contigo. Oh, então ore a esse Deus. Oh, fala, Senhor, eu quero essa certeza, eu quero essa certeza no meu coração hoje. Oh, Espírito de Deus, passa pela tua igreja agora com a tua unção, Senhor, e vai derramando desse fogo, vai derramando dessa fé. Peça a Ele, igreja, peça a Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare: Senhor Jesus, eu creio que a vitória é nossa. Levante as suas mãos e adore ao Senhor Jesus. Grande, oh Senhor, é o Senhor. Adore a Ele, adore. Oh, na cidade do Senhor Jesus, na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Adore a esse Deus. A alegria de toda. Ele é grande, igreja. Levante suas mãos bem alto e adore a Ele, adore a Ele. Grande é o Senhor, Tu és grande, Senhor, nós temos a vitória, e que nos ajuda, contra o inimigo. Se levante diante dele, igreja. Por isso diante oh, dele se levante hoje. Se prostre diante dele. Levante hoje, igreja. Adore ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça o nome dele e agradecer. E
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito nós confiamos em ti, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, Senhor. Queremos engrandeça o nome dele, igreja, engrandeça, adore a ele e agradecer a ti, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Fala pra ele, pois só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.